Olha só, a gente aí de novo para conversar sobre as leituras bíblicas da IBNU, a leitura que você está acompanhando, porque eu tenho certeza que você já baixou do nosso site o nosso plano de leitura bíblica, você está fazendo aí, está sendo, olha só, tudo direitinho, está aprendendo um monte de coisa legal. E no sábado você vem aqui no canal do YouTube da IBNU para acompanhar os vídeos do Ministério Integre, para a gente fazer o quê? Aquela revisão. A gente relembrar aquilo que foi lido e a gente pontuar algumas coisas que chamaram a nossa atenção. E também, claro, você pode participar colocando nos comentários aquilo que chamou a sua atenção. O que você aprendeu de novo daquilo que a palavra de Deus te ensinou. E para fazer isso hoje com a gente, eu tô aqui, olha só, com as duas grandes teólogas da IBNU para a gente fazer esse bate-papo. Hoje eu tô aqui, vou ficar até quietinho, talvez eu até saia do vídeo, porque estamos com a Suzy Lee. Tudo bom, Suzy? Tudo bom, gente? Muito bom estar aqui com vocês, né? Acho que é a primeira vez, né, que eu tô Nesses aqui. vídeos Então é um prazer super grande e feliz por estar junto com vocês. Legal, Aí. espero que... Olha a responsa, né? Olha a responsa que o Dilian colocou aí. Tá vendo só? Tá vendo só? Agora aqui vai ser assim, bom, a gente vai pegando bom lá. Fazer esse compilado aí da semana. É bastante coisa, mas esse livro de finalzinho de Josué e Juízes tem coisas legais para a gente destacar, né? Muito bom. Sim. Bom, e a gente tem que terminar o livro de Josué, tá? Então, assim, a gente parou ali, tipo, é como se a bola tivesse quase entrando ali na linha do gol, mas ficou parada ali, precisa só daquele outro para vir dar o assoprinho e ela entra. E a gente tá nesse momento cabeceada agora. Aí. Exatamente, né? O cabecear, dar com o joelho, sei lá, mas ela vai entrar porque ela tá muito pertinho do gol já. E o que acontece? Para mim, o que a gente tem de uma coisa bastante interessante para a gente desenvolver e aquilo que, de certa forma, vai até apontar para o nosso livro de Juízes. É o fato de que Josué agora, no capítulo 22, capítulo 23, ali, aquele terminozinho do livro, ele já tá velho, o texto inclusive vai falar, olha, agora ele já lutou, ele tá já com idade avançada e tal. Só que a responsabilidade de Josué, dada desde lá do capítulo 1º, e que a gente observou bastante ela no capítulo 3, quando Josué convoca todo o povo, chama o povo para santificação, chama o povo para esse contato com Deus, para lembrar da aliança, é renovado agora. É claro, você tem inclusive um povo que está lutando, é óbvio que provavelmente muitas mortes que aconteceram, perdas de pessoas do próprio povo de Israel, agora você tem uma nova geração chegando, e você tem essa realidade de convocar para essa aliança. Essa aliança precisa sempre ser renovada ali com o povo, em cada geração e em cada momento. E eu acho isso muito marcante, de Josué chamar esse povo para, bom, vamos lembrar quem é o nosso Deus? Acho que isso aí é uma das coisas, para mim, mais bonitas desse desfecho aqui do livro de Josué. Não sei se Suzy, Carol... Fala, Carol. É sábio isso, né, Julião? Porque é uma nova geração que está vindo, e aí a gente precisa lembrar desse acordo, desse pacto, e a mensagem, ela tem eu estou fazendo essa leitura anual na mensagem, né? Ela traz um alerta aqui muito interessante. Fala assim, o grande perigo que nos ameaça a todo tempo é se adquirirmos intimidade com a nossa cultura, perdemos intimidade com Deus. Às vezes, em momentos de estabilidade, porque agora parece que a gente vai ter uma impressão de estabilidade nessa terra, né? A gente já entrou, o povo já conquistou, então parece que as coisas estão calmas. E aí, nesse momento, é que a gente precisa se lembrar de quem nos trouxe até aqui, de o que Deus já fez por nós, porque a gente corre o risco de se acostumar com coisas que não deveria e se distancia de Deus. Então é muito, muito, muito legal esse finalzinho de Josué, a gente lembrar desse acordo, desse pacto, né, que a gente tem com Deus. Porque aí o comecinho de Juízes vai dar um alerta importante pra gente. Que surgiu uma nova geração e ninguém lembrava de mais nada. Exatamente, exatamente.
Aliás, essa questão que a Carol colocou aqui, Su, é muito bacana a gente lembrar, por exemplo, de Deuteronômio, né? Porque Deuteronômio vai falar isso. Quando vocês estiverem na Terra, tomem cuidado, porque vocês vão falar, que top, olha só o que eu conquistei, o que é meu agora, né? E Deus vai falar assim, olha, lembre que vocês não eram um bom povo, vocês não eram grandes, vocês não eram numerosos, vocês não eram poderosos, vocês não eram nada, mas eu, por amor, é que coloquei vocês aí, então se lembrem de mim. Esse ponto é chave na compreensão de tudo, né? Com certeza. Aliás, nesse momento, vocês já falaram tudo, é muito importante, mas para mim, me dá um pouquinho de medo. Porque você vai ler o desfecho de Josué e o Josué morre, né? E agora? Porque eu fico imaginando, porque antes, pelo menos na morte de Moisés, ele já tinha preparado Josué. E agora, tudo bem que está mais estável, parece que está tudo melhor, mas agora Josué morre. O que vai acontecer? Não dá um frio na barriga, assim, e agora? Acabou, né? Será que vocês, né? Agora tá com vocês, e agora? E será que o pessoal vai dar conta? Para mim fica essa monte de pergunta aí, e fica um pouquinho do desespero, sabe? Daquele negócio. E aí, como é que vai ser esse negócio quando a gente passa para o livro de Juízes? Aí a coisa fica, o caldo entorna, né? Não tem jeito. Por quê? O livro de Juízes, ele até começa interessante, né? Ele começa bonito no capítulo 1, onde você tem ali o relembrar de Caleb, o relembrar da família dele, tomar posse de um pedaço de terra. Você tem aquela situação com a filha que pede as fontes de água de cima, de baixo e tal. Só que, nessa conexão exatamente que a gente quis fazer entre Josué e Juízes, o que você vai ter? Um líder que convoca o povo para a aliança, que morre, e agora o texto de Juízes vai ser, assim, extremamente explícito em falar, olha, veio a nova galera e o que acontecia? Essa galera não sabia nada de Deus. E aí a coisa começa a degringolar de uma forma, assim, muito grande, muito avassaladora. E a gente vai perceber... Oi? E aí, nesse pedacinho eu vejo 2 pontos que são interessantes. Por que essa nova geração não conheceu a terra? Talvez, porque os pais não souberam passar. Talvez existiu essa responsabilidade. E aí agora está nas mãos de uma nova geração que não sabe o que fazer. Então, essa passada de informação, essa passada de contexto cultural, como o Pentateuco todo fala, né, o próprio livro de Deuteronômio, que a gente precisa falar sobre as coisas de Deus, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, porque a gente precisa ser lembrado o tempo todo, e a nova geração precisa saber quem Deus é. Quem Deus é, como Ele age, o que Ele já fez. E aí essa nova geração não sabe, não conhece. E aí realmente, foi o que você falou, o caldo entorna. Que o pessoal é interessante, porque a gente tem uma memória curta demais, né? Isso não é só, é muito interessante. Isso aí não é só no caso aqui do povo de Israel, mas é na nossa vida. Às vezes a gente também tem essa questão de, por exemplo, o rico, ele não é rico por 3, 4, 5 gerações. Ele não consegue, por quê? As próximas gerações não ganharam dinheiro como o primeiro ganhou. Né? Não tiveram esforço, não conquistaram. Não viram aquilo. Então, eu acho que existe uma responsabilidade muito maior para você passar isso realmente, como a gente vê lá em Deuteronômio, né? Como vocês falaram. Então, assim, é tão importante que a gente ensine, né, não só as próximas gerações, mas assim, a gente aprenda também, ter esse esforço maior de conhecer a Deus realmente como Ele é, né? Acho que é muito importante. Isso sem sombra de dúvida, né, Su e Carol, foi o que faltou no povo, né? Porque a gente pode até pensar, não, o que faltou no povo foi um líder. E claro, ter um líder é importante, mas a gente vai lembrar. É lógico que isso não faz parte do nosso vídeo, lá em 1 Samuel, que quando o povo vai pedir um rei, Deus fala assim, olha, não era para estar andando desse jeito de fato, né? A coisa devia ser um pouco diferente. O que o povo deveria ter era exatamente esse compromisso com Deus. Era essa realidade. E o que a gente vai perceber, inclusive nos próprios juízes que vão acontecer agora,
é que também não vai ser um juiz vamos assim, numa proposta e numa perspectiva como foi a de Josué ou foi a de Moisés anterior a ele. Não é unificado, não tem uma compreensão, por exemplo, tão forte da aliança. Você não vai ter, por exemplo, os juízes chamando o povo, vamos aqui agora fazer, como Josué fez no capítulo 24, vamos renovar a aliança, vamos aqui trazer o povo à santidade, vamos fazer com que o povo reconheça os seus erros. O que você tem é aquele ciclo que vai acontecendo de o povo ficar no desespero, basicamente é isso. Olha, tem aqui o povo X, Y, Z que agora estão dominando sobre a gente, veio aqui, levou minhas mulheres, minhas filhas. Apagando fogo, né? Exatamente, virou o corpo de bombeiros. O primeiro corpo de bombeiro que existe aí no relato da história é instituído por Deus, que levanta esses homens, né? E esses homens e mulheres, como no caso da Débora, né, aquela profetisa que faz ali, e você vê tanto o capítulo 4 como o capítulo 5, a história, inclusive, agora sendo contada de uma forma poética, em prosa ali, tudo muito bonito, com uma riqueza muito grande, a gente vai perceber que existem esses personagens bastante estranhos, vamos dizer assim. Peculiares. Peculiares, é uma boa palavra. É muito interessante. Eu acho isso, assim, ao mesmo tempo que assustador, né? Se a gente lê friamente, é muito sensacional. Por quê? Exato. Porque Deus não precisa de gente boa. Aliás, ninguém é, né? A gente não é gente boa. Então, Deus consegue fazer coisas extraordinárias com aqueles que a gente consideraria os piores elementos. Então, Juízes me parece esse agridoce, né, de que se você olhar para, por exemplo, Sansão, às vezes até o próprio Gideão, né, que parece gente boa, mas, gente, como o cara duvida das coisas, como ele testa, como ele fala, não, Senhor, eu sou o menor de todos, Senhor, tem certeza que você está comigo? Faz o algodãozinho aí, molha, não, agora seca. Então, eu não teria paciência, mas Deus... Nenhuma. Falei, cara, eu não teria paciência. Eu lembro do jeito, eu falei, para de Deus, já deu. E é muito interessante como Deus consegue. Deus é incrível. Ele pega as pessoas mais que nós não escolheríamos. E ele faz, ele não desiste de conduzir esse povo, ele não desiste da gente, ele não desiste de fazer a obra dele. E não importa. Não importa quem seja. Eu acho isso incrível nesse livro de Juízes. Eu acho impressionante também, e não só pelas pessoas que estão realmente, assim, Juízes é um negócio que você fala assim, como é que isso foi parar na Bíblia, né? Como é que pode depois de Juízes, né? Como que a poupas sobreviveram? Porque eu acho que se eu vivesse no meio desse caos total, eu ficaria assim, num desespero tão grande, de falar assim, eu ia perder todas as esperanças possíveis, né? E a fé que restaria, né? Mas é muito interessante que a Bíblia mostra que ela é verdadeira justamente por isso. Porque tem coisas que, assim, fogem totalmente de controle e é realidade, para a gente também. É o que a gente vive hoje, né? Que a gente vive em muitos momentos da vida, muitos momentos da história foram vividos dessa forma. Não, totalmente fora do controle, totalmente caos, mas aí mostra que Deus não perdeu o controle de nada. Então, Deus está lá preparadinho, né? Que no momento que o ser humano voltar para ele, porque o grande problema, e eu acho que o maior problema de todos é isso, o pessoal esqueceu-se de Deus. Aí quando eles se esquecem de Deus, quando eles se afastam de Deus, é tudo horrível. Só que assim, o ser humano parece que ele não entende isso. Quando ele sai das asas de Deus, ele quer essa liberdade, assim, suposta liberdade, suposta, né, felicidade, enfim, ele vai procurar tudo isso, mas na verdade não é isso que ele tem. É libertinagem, é um caos, é confusão, sabe? É a destruição, não só dele, mas de todo mundo que está ao redor. Então, nesse caso, a gente vai ver um Israel inteiro, né? Apesar de eles estarem divididos lá em tribos, o Israel inteiro, assim, colapsando, né? É desesperador olhar para eles, mas ao mesmo tempo a gente olha e vê e fala, puxa, Deus não está perdendo nenhum controle.
E nem desistiu disso. Nem desistiu. Graças a Deus. Obrigada, que ele continua com a gente até hoje. Amém. E aí a gente tem, inclusive, essa compreensão, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber de onde saem as contendas, de onde saem os homicídios, de onde saem todas as coisas. Sai daquilo que já tem dentro da gente. E é exatamente essa a perspectiva que já tem, olha... E talvez uma das coisas interessantes é a gente perceber que a gente talvez possa colocar projetos, né? Não, peraí, se eu for para a igreja X, que tem o líder tal, aí assim, agora eu vou estar no centro do olho da bonança, tudo vai dar certo na minha vida, tudo vai estar tranquilo. Olha, a gente vai lembrar que o povo não teve bonança com o grande líder Moisés, que é até hoje, o grande Moisés, e realmente ele foi extraordinário, fantástico, mas também fez os seus erros, e o povo, sob a sua liderança, tava toda hora resmungando e fazendo a coisa errada. O povo com Josué, que foi um grande líder, que convocou o povo para estar debaixo da aliança, a renovar os seus votos com Deus, também teve seus problemas gigantescos, né? Não conseguiu ficar. E agora o povo, sem esse referencial, aí é entregue a si mesmo. Não sei, a gente tem alguns textos aí que falam sobre algumas coisas interessantes nesse contexto, né? Olha, se você vai estar entregue a si mesmo, a coisa vai dar ruim e a ira vem de uma forma, inclusive, meio que avassaladora, né? E a gente tem, né, Diego, essa grande insatisfação e vontade de fazer as coisas nos nossos próprios moldes. Então, isso que a Su estava falando, deixa comigo, agora deixa comigo que eu faço. E aí a gente começa a enfiar os pés pelas mãos, né? Começa a se prejudicar todas as pessoas em volta. Mas é muito interessante, porque aí lendo Juízes, você vê que a paciência de Deus com isso e o constante retorno. E o constante retorno de Deus tentando dizer pra gente, olha, não é legal desse jeito, não é por aí. E o que eu acho muito bonito de ver também é que um pouquinho de arrependimento das pessoas, um pouquinho de clamor, de falar assim, Senhor, a gente não aguenta mais, Deus volta. Mesmo no desespero, né? Entendeu? Então Deus sabe que a gente vai querer fazer as coisas do nosso próprio jeito, que isso não vai dar certo, que a gente vai pedir ajuda de novo, e Deus ajuda de novo. E a gente uma coisa interessante que me lembra, e eu acho que a gente tem que pensar até hoje, é que Deus nos deu a liberdade, né? Então, ele não vai obrigar a gente a nada, nem a buscá-lo. Ele sempre vai esperar que a gente o busque. Uhum. Ele tá lá, ele já falou, eu tô aqui. Então, aliança feita, eu estou aqui, né? Só que se vocês voltarem, por isso que ele sempre fala, em toda a Bíblia, na verdade, é isso, né? Se vocês voltarem, se vocês me buscarem de todo o coração, eu tô aqui para vocês. Então, aqui é isso que mostra, né? Até já entrando um pouco lá no primeiro juiz, Otoniel mostra exatamente a formulazinha, né? Que o povo age mal perante Deus, né? E aí eles se esquecem de Deus, começam a adorar os outros deuses, começam a fazer tudo que é errado, e aí eles chega uma hora que eles não aguentam, eles chamam, né? Buscam a Deus, e aí Deus ouve e manda, né? Levanta um juiz, no caso Otoniel, e aí ele resolve a situação, salva o povo, né? Então, essa é como se fosse uma formulazinha, apesar de os juízes serem um pouco diferentes de cada um, a gente vai ver esse mesmo padrão acontecendo em todos, né? A situação se repete. Então, se você vê esse clamor, quando o povo clama, quer dizer, quando ele busca, né, com sinceridade, Deus... ele está pronto para ouvir, ele vai atender. Isso é muito legal, muito interessante. E nesse ponto, acho que avançando um pouquinho até a ideia, uma das coisas que é interessante para mim é exatamente você perceber como realmente a realidade está em Deus e não está no juiz, não está no feito da pessoa. Porque você tem alguns que têm uma história muito grande, muito bem detalhada,
Gideão é um caso, Sansão também você tem, Débora e Baraque você tem, mas você tem uns outros carinha, tipo o Sangar, que é um versículozinho. Aí apareceu o Sangar e ele também libertou Israel. Carol, tipo, é o avião, né? Passou já foi, gente. Voozinho rápido, meia horinha já deu. Mas o fato é lembrar que ele foi usado por Deus. A gente não sabe quem é Sangar, a gente não sabe... a gente sabe que ele é filho de Anat, ele fez um negócio lá que ele matou 600 filisteus, mas tipo, quando, como que foi, onde foi que aconteceu isso, o que ele fez antes, o que ele fez depois, como é que o povo viveu debaixo ali desse juiz, a gente não sabe nada sobre Sangar, mas ele foi extremamente importante. Isso talvez é uma das questões, porque muitas vezes você que está nos ouvindo aí, eu também, talvez eu, Su e Carol, pode ficar, pô, mas meu trabalho é insignificante, é pequenininho. Mas na verdade não é o seu trabalho, inclusive, que está fazendo. Quem está fazendo é Deus. E Deus está movendo toda a história em partes e conectando as coisas, e você está fazendo parte de uma obra gigantesca de um Deus grandioso cuidando de todo o universo. Então, assim, você tá parte dessa engrenagem e isso é maravilhoso. Isso deveria já encher o coração de toda a alegria, satisfação e da perspectiva correta de olhar para ele, de olhar para a engrenagem completa e não, de repente, para olhar para mim que sou só a porquinha. O Sangar ali, a gente nem tem muita informação dele, mas, cara, tá preservado até hoje que esse cara, Sangar, fez um ato pelo poder e pela força de Deus para o povo, e isso foi fantástico. Então, acho que isso também é uma coisa muito legal. E num tempo de caos, né, Juliana? Às vezes, exato. Mesmo que a gente se sinta assim pequenininho no meio de um contexto, de uma sociedade que a gente acha que está desabando, Deus está lá agindo através da gente. Diante de alguém, diante de uma pessoa, diante de uma situação, coisas que a gente às vezes acha que não vão ter muito significado, ou que não vão... isso ninguém vai notar, ou ninguém vai para frente, que a gente tem com Deus, porque Deus é quem sabe como ele junta as peças. Ele é o grande, né, montador desse Lego. Ele é quem sabe como vai ficar o desenho final. Então é isso, é confiança, é tranquilidade, mesmo que no meio do caos. E ainda que a gente vá falar disso depois, tem uma coisa muito interessante que acontece depois de Juízes, que é o livro de Ruth, que acontece no tempo dos juízes. E é muito legal, porque parece que é uma história completamente diferente, num cenário diferente, uma história tão linda que acontece numa família no tempo dos juízes. Então é muito louco, né? A gente viver com Deus é muito louco. E vocês falaram aí um pouco dessa questão do protagonismo de Deus. Deus é o autor da história, Deus é o autor de tudo. Mas é muito legal também a gente perceber que Deus usa pessoas. Porque ele podia aparecer e, de repente, sair destruindo tudo. Mandar uma tempestade. Salvar as pessoas, né? Fazer aqueles efeitos especiais, assim, que Hollywood nunca ia conseguir chegar perto. Mas ele não faz isso. É muito legal. Quer dizer, para ele tem um valor imenso. Ele nunca quis e nunca desejou trabalhar sozinho, mesmo que ele possa. Ele pode tudo, ele é onipotente. Uhum. Mas ele quer trabalhar com pessoas. Então, por isso que ele levanta juízes. Por isso que ele chama o de Leã, chama Carol, chama Suzy, chama pessoas assim, que às vezes a gente não se dá esse valor, a gente não consegue enxergar nada do que Deus está fazendo às vezes, mas a gente sabe que é ele que faz. Ele está agindo e ele chama a gente. É muito legal a gente poder participar disso, e a gente poder fazer isso junto, que nem a gente está aqui, né? A gente está sendo parte desse Lego, como você falou, do quebra-cabeça, como vocês quiserem, do mosaico, né? Porque a pintura bonita está na cabeça dele, ele que está fazendo tudo, mas a gente está lá, né? Ele chamou a gente para estar lá. Então, é tão precioso isso também, que a gente vê isso nos juízes, né? E essa compreensão é tão legal, Su, que aí me lembra da história da Débora, né? Da própria Débora, que ela sabia o papel dela. Então, da mesma maneira como Deus escolhe usar as pessoas
e essa engrenagem tudo junto, é importante também que a gente tenha essa compreensão para que a gente não queira assumir tudo sozinho, né? Porque aí, como a gente, entendendo que a gente é parte de algo maior, e eu achei que a Débora entendeu isso, porque ela recebeu uma missão de Deus, mas aí ela falou pro Barak, ela falou, não, agora você tem sua parte. E aí o cara falou, não, peraí, não vou sem você. Então fica aquele negócio, né, de vamos todo mundo junto, como é que é, cada um tem a sua parte nisso. Isso é muito legal, quando a gente entende que Deus é o grande responsável por tudo, que Ele quer usar a gente para completar a obra dele, mas que a gente precisa uns dos outros também, né? Pra gente não achar que, nossa, eu sou o bambambam, então Deus me escolheu para fazer alguma coisa e eu vou fazer tudo sozinho. A gente precisa, né, desse conjunto. Eu acho interessante ainda um outro aspecto, que para mim é um marco dentro do livro de Juízes, que é o capítulo 5 de Débora. Porque afinal você teve alguns homens, você teve um covardão como o Gideão, assim, que estava ali, você teve um guerreirão como o Jefté, que o texto vai falar que ele era um guerreiro valente e tal. Só que Débora, você tem o cântico de gratidão dela. No meio do caos, no meio de um povo conturbado, bagunçado, que perdeu sua perspectiva de Deus, enfim, que está vivendo uma realidade toda que a gente fala assim, não, cara, me tira daqui, é melhor, Senhor, me leva de uma vez, porque aqui tá complicado. Para o mundo que eu quero descer. Exatamente, né? Ela tem o seu papel, ela compartilha o seu papel, e ela, inclusive, no final, ela traz esse momento. E isso, para mim, é marcante, porque me conecta com outras partes. Por exemplo, quando o povo termina de atravessar o Mar Vermelho, ou o mar que foi, mas o mar ali na saída do Egito, é exatamente Miriam que vai fazer aquele cântico de exaltação, de gratidão, enfim, de louvor a Deus e tal. Nesse momento dessa batalha feroz que foi, se você ler ali, a coisa é brutal, o negócio foi complicado. Cara, ela vai levantar um cântico de agradecimento belíssimo, belíssimo, belíssimo. E isso chama atenção. De a gente, no meio das coisas, porque, claro, a gente olha para Juízes e é um monte de coisa ruim acontecendo. Não, e assim, a gente pensar em guerra, né? Não só o caos assim, que está o mundo, mas assim, pensar em guerra, em tudo aquilo que assim, você vê pessoas morrendo, né? Uhum. Você está lidando com violência e morte o tempo todo, é uma loucura, né? Sem dúvida. Mas ela faz esse cântico de gratidão. Então, assim, existe, mesmo no meio dessa nossa vida conturbada, precisa existir essa voz, mesmo que seja única ali dentro do livro, falando, poxa vida, Senhor, olha, foi o Senhor que libertou, foi o Senhor que foi à frente, foi o Senhor que trouxe a vitória, o Senhor é o Deus grandioso, e isso tudo, gente, é muito bacana de você perceber, e da gente conectar, da gente lembrar isso aí dentro da nossa realidade, né? É interessante, por exemplo, uma das coisas que chamam bastante a minha atenção no texto, no capítulo 5, é quando ela fala, né? Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresenta, louvem ao Senhor. Então, assim, de certa forma, ela tá falando, ó, a coisa tá um caos, vamos fazer o seguinte, vamos nos consagrar, e isso significa que voltar os nossos olhos, nos arrepender de todo o mal e voltar os nossos olhos de forma... Esse voluntariamente é gostoso porque você vê que, tipo, olha, não é uma coisa forçada, não é? Ninguém vai lá pegar você pelo pescoço e falar assim, agora você vai se consagrar, você vai ser uma pessoa de Deus. Não, você vai lá e você vai se colocar diante dele. É uma coisa que brota do coração, né, Diego? É uma coisa que parece que naturalmente, quando a gente tem essa convicção e percebe o agir de Deus e o quão grande é isso, porque como a gente não tem o controle de nada e a situação está um caos, quando a gente vê a intervenção de Deus, a gente fala, isso só pode ter sido coisa do eterno mesmo. Então, parece que isso brota da gente, que a gente não consegue segurar. E aí a gente precisa cantar, a gente precisa, né, louvar a Deus e falar uma coisa que parece que inunda, que a gente não consegue segurar. Bom, é muito interessante. Eu ia até porque, assim, essa questão que você falou, que a gente precisa adorar a Deus, você conseguir enxergar Deus, né? No meio de tudo isso, no meio do caos.
você conseguir conexão com Deus, você conseguir confiar nesse Deus completamente, e aí você vai conseguir, talvez, enxergar o que os outros não enxergam. E olha, vou falar uma coisa, são poucos que enxergam aquilo que Deus está fazendo, e é realmente essa adoração que vem do coração. Agora, assim, eu não sei vocês, mas eu fico pensando, sabe, vocês falaram aí no comecinho um pouco, mas eu fico pensando assim, uma pessoa como Jefté, sabe, não sei se eu queria ser muito amiga dele, a gente ia pensar duas vezes, que loucura Deus, assim, levantar uma pessoa como essa, o que acontece, hein? Conta pra gente. Alguém que é como se fosse um mercenário, né? O cara é barra pesada. O cara é barra pesada. E aí, isso eu acho, isso é incrível, né? Porque a gente tem muitos filtros. Então, a gente não lidaria com esse tipo de pessoa, ou não concordaria, mas Deus é tão, além de criativo, né? Trazendo o inesperado, ele é capaz de usar alguém que é como se fosse do lado contrário, né? É alguém que é um criminoso, digamos assim, né? Um mercenário, alguém que é da guerrilha. E aí, o que Deus consegue fazer, como Deus consegue transformar, isso é impressionante. O que eu acho interessante é o fato de que o versículo, lá do capítulo 11, o versículo 3, diz que um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. E quando a gente olha, por exemplo, a história do cara que talvez, depois de Moisés, é o mais lembrado do Antigo Testamento, provavelmente Davi aí, que é o grande rei depois, quando a gente vai lembrar qual era o bando que seguia Davi? Não eram os bonzinhos, né? Não era o bando dos caras que fazia paz e amor, né? Tipo, não era... nem um pouco. Nem um pouco, né? Então, assim, a gente olhar para Jefté, a gente cria conexões com o Antigo Testamento, sem sombra de dúvida, porque a gente fala assim, caramba, o homem segundo o coração de Deus foi um homem que quem seguia ele eram os mercenários, eram pessoas que loucos. Aliás, ele mesmo ficou como louco num bom período da sua vida, né? Jefté, ele é isso. E ele não é um cara bom. Ele não é um cara legal. Ele não é o cara pra gente falar assim, poxa vida, esse é o cara que eu queria aqui pra trazer em casa tomar café comigo. Chimarrão, vai, pra ser um pouco mais elitista, vai. Ele é uma filho de uma prostituta, né? A filha dele vai ter problema. Bastardo, então você fica pensando... Que família complicada. Família toda complicada, né? Mas é mais uma vez pra gente lembrar que quem fez não foi o Jefté. Quem fez foi o Senhor. Ele é o protagonista. É ele que liberta. E, na verdade, a conversa com o povo toda é nesse sentido, né? Quando a gente olha o capítulo 10, o povo tá gritando, né, pra ele, estamos aqui perdidos. E Deus vai falar, olha, quando os egípcios morreram, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os malequitas, os maonitas, oprimiram vocês, eu os libertei das mãos deles. Eu fiz isso, né? Sou eu que faço. E para mostrar que sou eu, não é nenhum tipo de gente boazinha, tá aí, ó, pega um Jefté na vida. E aí, Jefté vai lá e faz essas coisas, né? E aí, as consequências todas são consequências da vida de um cara que não é um cara bom, né? E aí, ele enfim, com toda a sua situação, não quer dizer também que, ó, porque ele foi usado por Deus, agora ele se tornou um santo. Ele continua sendo um cara que é complicado, mas foi usado por Deus dentro da libertação do povo. E Deus seja louvado por causa disso. É verdade. No final das contas, é isso. Falando nessa questão, eu acho meio estranho quando as pessoas falam, não, porque os heróis da fé, porque os heróis da Bíblia. eu, particularmente, não consigo encontrar nenhum herói. Né? Porque é justo o que você falou, Dileia. Deus que agiu. Né? Quando a gente vai olhar a pessoa como ela é, todo mundo é carne de pescoço, todo mundo é como a gente. De perto, a gente tem problema, mas é isso que a gente precisa enxergar. É que não é que a gente precisa ficar santinho, perfeito, para Deus usar. Não, a gente só precisa estar totalmente disponível. E Deus vai consertando, é muito legal isso. Deus vai tratando, mas é muito interessante como Deus age apesar de nós, né? Amém.
Que Amém. bom, que bom. Bom, estamos aí com mais de 30 minutos já do nosso vídeo. Se deixar, a gente vai, gente. Se deixar, vamos falar. Vamos para as considerações finais aqui do nosso bate-papo. Carol. Gente, nada mais do que isso, né? Vocês falaram aí de Jefté, eu me lembraria de Sansão também, que é péssimo, Com certeza. né? O pior. Mas no fim das contas, é Deus quem faz. O que eu acho belíssimo é que Deus não desiste. Ele é muito paciente. E a gente faz as nossas besteiras, a gente vai por caminhos errados, a gente se prejudica as pessoas. Mas no instante em que a gente se dá conta, se arrepende e fala, Senhor, fiz tudo errado, eu preciso do Senhor, eu preciso. Ele está lá, ele volta, ele não desiste, ele conserta, Deus não fica jogando na cara da gente as coisas, ele só pega a mão da gente de novo e fala, então vamos, então agora vamos juntos. Isso é o que fica para mim do livro de Judas. Isso é graça, né? É belíssimo. E eu acho muito interessante, assim, só para a gente poder finalizar, é que Deus, ele vai continuar fazendo isso, inclusive com a gente, né? E Juízes é só para mostrar quem ele é, como ele age, apesar de tudo, e ele está no controle. Então, para a gente não perder as esperanças, para a gente não achar que está tudo ruim, e a gente conseguir, no meio de tudo isso, entoar a canção, né? Viver a nossa vida olhando para ele. Eu acho que essa vai ser a grande diferença de você viver nesse mundo que parece caótico. Isso aí. Bom, e eu quero finalizar lembrando você exatamente daquilo que nós falamos durante todo esse tempo. Cuide da sua vida para que você crie não só esses marcos da sua caminhada com Deus, mas de estar constantemente renovando essa aliança com Ele, de lembrar quem Ele é, de se colocar diante dele, enfim, de pedir perdão pelas coisas erradas que fez, de reconhecer Ele no seu caminho, de não querer viver a sua vida do jeito que você mesmo acha que deve viver, mas de colocá-lo realmente nos seus caminhos. E quero convidar você, agora nesse desfecho, bom, amanhã a gente vai ter uma celebração muito especial, que vai ser uma ópera que vai estar acontecendo aqui na IBNU. Infelizmente, se você não comprou o ingresso antecipado para essa ópera, aí você vai ter que esperar dia 31. E você faz o quê? Adianta, procura aí nas redes sociais da IBNU para você poder adquirir o seu ingresso para dia 31 você estar conosco, tá bom? Mas vai ser uma alegria, se você mora aqui por São Paulo, aparecer aqui numa das nossas celebrações presenciais para a gente se conhecer, poder, quem sabe, dar aquele abraço e conversar sobre Josué, Juízes e o Pentateuco num bate-papo ao vivo, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, até sábado que vem, tchau!